A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Este é um programa muito especial, porque você vai, daqui a alguns instantes, ter a grande oportunidade de assistir a uma mensagem que foi pregada pelo nosso apóstolo, no nosso ministério, na nossa sede internacional. Mensagem esta que tocou muitas vidas, que gerou transformação em muitas vidas, em milhares de pessoas que têm acesso ao nosso ministério vindo à igreja, pela internet, pelos diversos meios onde nós estamos promulgando e propagando a mensagem da graça de Deus. Então, fique conosco nesses próximos minutos. Nós iniciamos a nossa programação aqui neste canal desde a semana passada. Já estamos tendo muito retorno, muitas pessoas que estão acompanhando o programa da Igreja Cristo Vive. E eu creio que hoje será mais um dia onde o Senhor falará profundamente aos nossos corações. E hoje é segunda-feira. Estamos começando mais uma semana, estamos começando de forma positiva, crendo naquilo que o Senhor vai fazer, crendo naquilo que o Senhor vai nos capacitar para fazermos, não é? Porque a palavra de Deus diz que há um poder que opera através de nós, e este poder operando nas nossas vidas, agindo por nosso intermédio, manifesta o infinitamente mais que Deus pode fazer. Então, nós estamos começando apenas o dia, ainda está cedinho. Este é um momento propício para você já começar a gerar bons pensamentos, bons sentimentos, trazer à sua mente aquilo que a palavra do Senhor diz a seu respeito. E logo mais às 7h30 da noite, nós teremos um grande encontro na Igreja Cristo Vive, que é o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Todas as segundas-feiras a igreja se reúne, tendo à frente deste culto meu esposo, o Bispo Sérgio, como coordenador, juntamente com um grande grupo de pastores, pastoras, homens e mulheres que têm o chamado de serem intercessores. Eles se reúnem para clamarem a Deus, para intercederem pelas causas da igreja, do corpo de Cristo, e nós temos recebido muitos testemunhos. Todas as segundas-feiras, pessoas vêm trazer o seu testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou, enfim, nós queremos que você esteja conosco. Então, hoje, logo mais, às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320 Campinho, culto de oração, intercessão e milagres. Olha, mais do que nunca, nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos, precisamos vigiar, precisamos também, tendo a oração como uma grande ferramenta espiritual, uma arma espiritual, precisamos estar nesta postura de homens e mulheres vigilantes. Jesus deu esse conselho: orai e vigiai, e nós encontramos na Bíblia Sagrada diversas passagens que nos ensinam a sermos pessoas vigilantes, a sermos pessoas atentas à palavra do Senhor, ao que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos estar atentos para que não caiamos no erro, na tentação, para que a nossa vida não ande de forma equivocada em relação à palavra de Deus. Nós precisamos ser vigilantes e precisamos principalmente ter esta vigilância no que diz respeito à nossa vida de oração.
Quanto mais situações adversas se interpõem no nosso caminho, mais vigilantes nós precisamos estar. Veja aqui, acompanhe comigo na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2, o livro de Abacuque conta um momento em que o povo de Israel estava cometendo alguns erros, estava mal diante de Deus, mas houve um homem, um profeta, aliás, um dos muitos que se colocou como intercessor, que buscou em Deus a solução, buscou em Deus respostas, e diz aqui no capítulo 2, Abacuque deu uma declaração, ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E sabe que Abacuque não ficou naquela postura de vigilante em vão. Ele assumiu uma postura de fé, ele disse: eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor e eu vou aguardar, porque eu sei que Ele vai me responder. E o que aconteceu? Capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Veja que, por causa da postura de Abacuque, o Senhor enviou a resposta. O Senhor falou com ele, o Senhor deu a direção, o Senhor deu uma visão profética a Abacuque. E nós cremos que hoje à noite nós estaremos na torre de vigia, nós vamos clamar, nós vamos orar com fé, crendo que o Senhor vai nos responder, que o Senhor vai dar a direção que nós precisamos, que o Senhor vai dar a orientação de forma profética, de forma sobrenatural. É assim que Deus age. Então, venha estar conosco logo mais às 7h30 da noite, no nosso culto de oração, intercessão e milagres. Lembrando que nós temos uma programação também na Band, todos os domingos de 6 às 7 horas da manhã, você pode assistir ao culto da Igreja Cristo Vive, com o programa Igreja em Sua Casa, e você pode também convidar outras pessoas, sua família, passar para outras pessoas também esta programação, porque nós cremos que quanto mais pessoas alcançarmos com a mensagem da graça de Deus, mais vidas serão libertas, maior diferença haverá na nossa sociedade. Amém? Visite também o nosso site www.igrejacristovive.com.br. Lá nós temos todas as mensagens arquivadas, em áudio, em vídeo. Temos todo o material do nosso seminário Casa sobre a Rocha. Eu vou ficando por aqui, mas agora você vai ficar com a mensagem da graça de Deus. Graça e paz e até amanhã. O tema: Deus jamais desampara um justo. Diz assim David: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, o meu coração se alegra em Deus, meu Senhor e meu Salvador. O meu coração, ó Deus, é um coração de pastor, é um coração de Deus. O Senhor o circuncidou com a palavra, para que do meu coração, do bom tesouro, eu possa tirar coisas boas e alimentar as tuas ovelhas, o teu rebanho,
com esta palavra viva, esta palavra que muda a história, esta palavra que muda o viver, esta palavra que não retorna vazia. Usa-me, Senhor, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para abençoar, para pastorear e para apacentar o teu rebanho, as tuas ovelhas, sob as quais me constituíste pastor e bispo, em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amado bispo. Meus amados, meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo mais que vencedor, povo eleito, povo escolhido, povo que foi selado para o dia da redenção, povo que tem a marca do Cordeiro, aqueles que são meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, nesta peregrinação de vida nesta terra, por causa de sermos carne e por nossos sentimentos serem ainda humanos, muitas vezes nos sentimos esquecidos, sozinhos, especialmente quando as coisas não correm ao nosso jeito. A tendência, muitas vezes, é ficarmos pessimistas, é vivermos amargurados. E você sabe que a tendência do ser humano é de se consumir com um sentimento chamado autocomiseração, autopiedade. As pessoas muitas vezes, quando as coisas não correm a seu jeito, elas vão se consumindo diariamente num espírito, num sentimento de autocomiseração. E não é por um acaso que a Bíblia 73 vezes diz que Deus se lembrou de alguém. 73 vezes. Veja no ponto 1 da sua apostila, A, diz em Gênesis: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Diz que se lembrou Deus de Noé. No livro de Apocalipse 16, 19 disse: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia. Lembrou-se. Então, Deus jamais poderia desamparar um filho dele. Agora, Deus quer que saibamos que podemos contar sempre com ele. Deus jamais se esqueceria de um filho. Ele vai nos maravilhar sempre com as suas bênçãos. Ele vai sempre nos surpreender com a sua bondade. Mas para isso precisamos de confiar nele totalmente. Totalmente. Portanto, quando a Bíblia diz em 73 passagens que Deus se lembra ou se lembrou, isso não significa apenas que Deus pensou em nós, ou pensou em Noé, ou pensou na Babilônia, ou pensou em alguém. Não, não é apenas que Deus pensou. O que Deus está mostrando em sua palavra é Ele dizendo: olha, eu estou presente na tua vida. Eu posso fazer por você o que você nunca viu antes, nem nunca imaginou. Isto é o significado da palavra lembrar de Deus. Assim, nós vamos esta manhã ver como em vidas práticas, pessoas como eu, como você, porque a Bíblia é um livro de vida, é um livro de
histórias de vida. Nós vamos ver com um personagem bíblico muito importante, que é Raquel. Você sabe, Raquel queria ter um filho, e ela tinha o seu útero estéril. E você sabe que, à luz da Bíblia Sagrada, uma mulher estéril, especialmente no tempo dos patriarcas, ela era menosprezada. Ela trazia vergonha ao seu marido quando não podia gerar filhos. Então Raquel, veja, ela se sentia vazia, sozinha, ela se sentia muito menos do que deveria ser, e para piorar as coisas, sua irmã Lia, a mais velha, era uma mulher fecunda. Diz em Gênesis 29:31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Versículo 32, concebeu, pois, Lia, deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Versículo 33, concebeu outra vez, deu à luz um filho, soube o Senhor que era preterido e me deu mais este, chamou-lhe de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou de Levi. Então, versículo 35, de novo concebeu e deu à luz um filho, então esta vez louvarei o Senhor, por isso chamou de Judá, e cessou de dar à luz. Então, essa história destas duas irmãs é muito curiosa, porque Raquel diariamente sofria, porque ela queria ter um filho, e a irmã dela concebeu um atrás do outro. Então, cada filho que a irmã dela dava à luz, era como colocar vinagre com sal numa ferida de Raquel. Era doloroso demais. E certamente eu posso conversar um pouco sobre isto, porque pode ser que Deus tenha trazido alguém a este santuário, ou seja, ouvindo pela internet, ou pelo satélite, pela rádio web, pela TV web, e que exatamente tem um tipo de situação que todas as vezes que vem aquele sentimento, vem aquela situação, é como colocar vinagre com sal numa ferida, arde demais. Às vezes são sentimentos que vão silenciosamente desabrochando na vida da pessoa, e a pessoa, sem se aperceber, um dia se sente complexada, se sente desanimada, se sente com desejo de parar a vida. Era assim que Raquel vivia. Mas um dia algo aconteceu que reverteu a vida de Raquel, reverteu tudo. E em Gênesis 30, 22 a 23 diz: lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel. Deus disse: Raquel, eu tenho um tempo para todas as coisas. Eu não te abandonei, eu não te desprezei. Raquel, eu ouvi você e eu te fiz agora fecunda. Ou seja, de um estado de abandono, de solidão, de menosprezo, de repente esta mulher, Deus se lembra dela e honra o pedido do seu coração. Ela queria ter filhos. E diz o versículo 23, ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Então, o que ela estava vivendo? Um vexame. Porque para uma mulher, no tempo dos patriarcas, era um vexame, era uma vergonha se ela não podia dar filhos ao marido. Era a continuidade, era a descendência. Então ela disse: Deus me tirou o meu vexame. E sabe,
essas entrelinhas destas passagens bíblicas são muito importantes para nós que somos da fé, somos da graça, porque assim como Raquel, por não ter filhos, não ter tido filhos até então, vivia um vexame. Eu às vezes ponho-me a pensar em situações do dia a dia. Às vezes o vexame é porque não há dinheiro em casa. Às vezes o vexame é porque a pessoa tentou uma vez, duas e não conseguiu passar numa faculdade. Às vezes a pessoa quebrou uma empresa e a pessoa vive um vexame de vida. Mas o que eu quero lhe dizer é que há um dia em que Deus pode reverter todas as situações. Então olha, como é importante quando Deus se lembra de alguém, como é importante quando Deus exerce a sua misericórdia, quando Ele maravilha alguém com a sua bondade. Como é importante. Raquel achava que não tinha sequer forças para viver, ela vivia um vexame. Já tinha orado, já tinha voltado a orar. Cada filho que a sua irmã dava à luz era um desespero para ela, e certamente ela estava pronta para desistir, porque ela deveria de pensar: nunca vai acontecer, nunca darei à luz um filho. Mas esta mulher era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração. Ela foi persistente, ela foi perseverante, até que um dia Deus reverteu a situação. Deus se lembrou de Raquel, Deus atendeu a sua súplica, Deus lhe deu um filho, Deus reverteu. Então esta palavra, reverter alguma coisa, é a palavra que nós temos agora de ter em foco. Porque às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa, como Raquel, se sente sozinha, esquecida, vazia, frágil. Talvez alguém entre nós tenha desistido dos seus sonhos. Talvez um ex-marido tenha dito: você nunca será feliz. Ou alguém que parou de estudar e alguém chegou em um banho de água fria e disse: você nunca mais vai voltar a estudar. Ou alguém que quebrou nas finanças e tem ouvido pessoas dizer: você não nasceu para ter êxito nas finanças, você não nasceu para ter um casamento feliz. Para que você está sonhando? Sabe, estas são as situações de Raquel. São situações de pessoas como nós. Mas Deus sabe, amados, que cada sonho que Ele colocou em nosso coração, cada promessa que você recebe e guarda lá dentro, cada desejo profundo que cada um de nós tem, o mais importante é que Deus sabe como realizar e o tempo de realizar. Isto me encoraja a nunca desistir de nada, porque às vezes é verdade, há períodos que nós não vemos nenhum progresso, há períodos que você não vê uma porta se abrir, não vê uma oportunidade chegar. Há períodos que nós nos sentimos até insignificantes, esquecidos, como se nada de nós fosse importante. Às vezes são anos difíceis. Eu vivi assim, já não lhe disse isso aqui inúmeras vezes. Quantas vezes durante anos eu me arrastei pela vida. Eu comecei a pensar também: olha, isto nunca vai mudar. E eu vou lhe dizer uma coisa que nunca disse publicamente, mas vou lhe dizer esta manhã: às vezes até vontade de morrer eu tive. Isso era dramático, porque eu tinha uma família, eu tinha um ministério,
mas às vezes até vontade de morrer. Então, parecia que a vida estava decrescendo. Parece que os problemas, os fracassos, as limitações eram tão grandes. Assim como alguém que pode estar aqui esta manhã doente, confuso, em desarmonia, exatamente como eu vivi anos nisto aqui. Mas eu descobri que é muito importante a perseverança. É muito importante. Porque eu descobri que antes de alguém ser bem-sucedido, muitas vezes sofre derrotas temporárias ou fracassos temporários. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu vou lhe dizer, quando você se sente sobrepujado, quando você sente que a derrota sobrepuja a tua vida, ou a doença, ou a calamidade, o mais lógico é desistir. É assim que a maioria das pessoas faz, desistem. Desistem do casamento, desistem dos sonhos, desistem das conquistas, desistem. Deus jamais desampara o justo. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.